Fala galera, beleza? Vinícius Berg, Sangue Tricolor. Tô aqui com meus parceiros Guilherme Caldas, Giovanni e Luque para um papo diferente que a gente vai falar sobre dívidas do São Paulo, principalmente sobre Daniel Alves. Cada um vai comentar um pouquinho aí, algumas informações que a gente tem, opiniões, e gostaria também de saber de você. O que você acha sobre esses valores que o São Paulo tem em dívida com alguns jogadores, sobre algumas contratações que têm sido muito pro lado negativo, o torcedor acha, por ser às vezes um jogador mais velho, tá recebendo um alto salário. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje para vocês. Mas antes disso, vou fazer uma coisa diferente. Vou pedir já para vocês se inscreverem no nosso canal nesse início de vídeo, tá? Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e já compartilhe esse vídeo com os amigos para ajudar a gente. Gi, vou começar com você perguntando sobre o Rui Costa. Você acha que o Rui chega pressionado? Já teve alguns meses, né, de trabalho, mas você acha que ele chega pressionado com esse impasse do Daniel Alves, com essas dívidas? O que você acha sobre isso? Bergão, eu acho que o Rui Costa aparentemente está fazendo um bom trabalho. Ele está contratando bons nomes e, pelo que a gente tem de informação, o único gasto foi com o Orejuela. E agora está tendo que pagar uma quantia aí para o Benítez, mas uma quantia que não estourou o que o São Paulo tinha previsto de dinheiro para investir em contratações. Acho que o trabalho do Rui Costa está sendo legal, pelo menos por enquanto. Está bem interessante, a gente vai ver daqui para frente como é que vai funcionar. Agora, cara, que me impressionou muito na entrevista do Belmonte é o tamanho do dinheiro que o São Paulo deve para o Daniel Alves. O Belmonte disse ali na casa de 10 milhões de reais, talvez um pouco mais. Rapaz, isso aí é muito dinheiro para um jogador de um nível alto, que a gente pode discordar se ele entrega ou se ele não entrega, enfim, mas mesmo assim é muito dinheiro que o São Paulo está deixando de pagar para um cara como o Daniel Alves. Interessante o que o Belmonte falou, que esse trabalho, essas dívidas, elas acabam vindo de gestões anteriores. Gestões anteriores quiseram contratar o Daniel Alves, o Hernanes, outros jogadores com gastos muito altos, e está estourando para eles pagarem essas dívidas, né? Recuperarem esse déficit financeiro do São Paulo. E eu acho que é muito interessante porque o Daniel Alves, ele não cobra. Ele não está cobrando dinheiro do São Paulo, não, pelo menos agora. Não entra na justiça, continua jogando da mesma forma como está jogando. Se entende que joga mal, se entende que joga bem, ele continua jogando da mesma forma, mesmo com uma dívida aí, com um AV, como a gente fala, enorme. O São Paulo deve aí um monte para ele. Então, isso é uma das coisas que o São Paulo precisa arrumar, porque o Leco falou, vou contratar o Daniel Alves com a ajuda de investidores. E esses investidores nunca chegaram. Mesmo ele recebendo 1,5 milhão dividido a cada 6 meses, é 1,5 milhão mesmo assim. E nada de ser pago para ele. Então, olha, o São Paulo vai ter trabalho. Vai ter trabalho Belmonte, vai ter trabalho Casares para sanar esses problemas aí. Olha, só completando o que o Gil falou, eu acho que, 10 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. O São Paulo não tem negócio, né? Mais um reflexo da má gestão do Leco. E de todo mundo que estava ao redor. A gente não pode isentar também. Claro que a parte financeira um pouco menos, mas aí todo mundo que estava lá na época do Leco, né? Pássaro, Alexandre Pássaro. Mas o que eu acho mais interessante da entrevista do Belmonte é que ele assume esse débito do São Paulo do Daniel Alves e o que ele fala que, tipo, é importante deixar claro quanto o São Paulo deve pro Daniel Alves, porque senão daqui a pouco esse cara sai e a torcida começa a descer o pau nele dizendo que ele é mercenário, que quis acabar com o São Paulo. E, o cara tá sem receber um belo de um tempo, sabe? É difícil a gente mensurar. Óbvio que a gente fala assim, porque o jogador ganha muito, porque... Mas, o salário do cara, velho. A realidade dele
a realidade dele, a vida dele depende desse salário. Não dá para jogar sem receber. Ninguém joga com o mesmo ânimo sem receber. E esse cara, a gente pode falar que ele joga bem, que ele joga mal, ele é quem mais corre no time de São Paulo. Na minha visão, né? Óbvio. Mas assim, do minuto 1 ao minuto 90, quando ele jogava todo jogo com o Fernando Diniz, que já é um cara de 37 anos, já é muita coisa. Mas assim, o cara corre o jogo todo, o cara corre todo o jogo e é quem luta, cara. É quem luta. Você pode ver que o time sem o Daniel Alves perde um pouco do ânimo de ganhar, cara. O Daniel Alves é um cara que tem vontade de vencer, é um cara que, assim, eu tenho críticas a ele, eu não gosto de alguns jogos dele, mas é um cara que entrega. Que talvez ele não entregue o resultado, mas ele se entrega muito em campo. E eu acho que, assim, o Belmonte fala na entrevista dele ao Globo Esporte, falou numa entrevista dele ao canal do Arnaldo Ribeiro, do Dartironi, que, ao que parece, sinaliza-se que o Daniel tem desejo de ficar no São Paulo. E que o São Paulo precisa arrumar uma maneira de quitar essa dívida, porque senão daqui 2 anos o Daniel vai sair, porque até vai se aposentar um momento, né? E aí começa a cobrar o São Paulo na justiça. E aí é mais uma diretoria que vai ficar devendo até as calças para jogador que, sei lá, até agora pelo menos não rendeu todo o dinheiro que gastamos ou que podemos gastar com ele. Então é bom que o São Paulo quite logo essa dívida e que a torcida respeite também o Daniel Alves, porque tá sendo muito, muito fiel ao que sempre disse de ser São Paulino. Eu só queria destacar, né, concordo com vocês dois, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que eu acho estão sendo essenciais, né, nesse início de ano de diretoria do Casares. Primeiro, eu acho que a transparência, tanto do Casares, do Muricy Ramalho, do Belmont, do Rui e de todos ali dentro. Como o Gio Caldas comentou, a maneira que eles veem a público falar em entrevistas, lives, eu acho isso muito interessante para o torcedor saber como o São Paulo Futebol Clube está hoje de verdade, né? Tá colhendo frutos do passado, frutos não bons, claro, valores altíssimos que Leco, Raí, Pássaros deixaram, até outros, né? Na época do Aidar ainda, mas eu acho que essa transparência está sendo um ponto muito importante nessa fase do Júlio Casares. Sobre o Daniel Alves, eu acho que, concordo com o que o Caldas falou, eu acho que essa parte da dívida não demonstra o campo dele, o jeito dele jogar bola. Ele ainda é um dos melhores em campo do São Paulo quando entra, é o que mais corre. A gente vê naqueles escudos que saem depois do jogo, ele normalmente é o que tem nota máxima no São Paulo de acerto de passe, interceptações, cortes, chances criadas. Ele erra, porque ele não é aquele jogador que vai chegar no São Paulo e vai fazer a diferença. Ele não é um Messi, ele não é um Cristiano Ronaldo que ia no clube e fazia a diferença. Ele passou por clubes, é multicampeão, maior campeão da história do futebol, mas ele não é um jogador que vai chegar a fazer diferença no clube que passar. Ele vai fazer a diferença na parte dele, no que ele se empenhar. É a minha opinião. E outra parte também que eu acho que também pode ter piorado assim um pouco nesses últimos anos é a parte da pandemia, onde não tem o público, né? E essa presença do torcedor junto ao estádio e aos jogadores. Eu acho que nos anos anteriores o São Paulo utilizou muito pouco do marketing. Eu sou uma pessoa que estudo marketing, né? Trabalho com marketing. Eu vejo a época do Júlio Casares, lá antes de 2015, com o Rogério Ceni, na venda de camisas do Rogério, dos próprios jogadores, de lançamentos de produtos do São Paulo, um toque diferencial naquela época que o São Paulo tinha em ganhar um dinheiro a mais com o marketing. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu vejo já uma diferença, né? Hoje que eu digo até o ano passado. Eu não vi uma grande sacada de marketing do São Paulo em relação ao Daniel Alves quando ele chegou. Mas eu acho que o Júlio Casares, com essa mentalidade de marqueteiro que ele tem muito a crescer ainda nessa gestão dele. E também na parte da bilheteria, eu acho que peca muito nas dívidas do São Paulo. São Paulo gosta de jogar Libertadores, os torcedores lotavam o estádio, né? E entre outras partes também burocráticas de dinheiro que eu acho que faz muita falta. Gostaria também de indagar a vocês e perguntar, vocês querem completar alguma coisa antes? Só rapidinho, duas coisas. Pode falar, Pode. Gil. Então, eu ia comentar que
Só contextualizar a questão de números mesmo. O Belmonte citou 135 milhões de reais que o São Paulo deixou de ganhar com a falta de público. Isso é muito dinheiro. 135 milhões de reais para um clube que deve na casa de 600, são 135 a menos que deixa de entrar. Lógico que não é 135 de dívida, porque também reduz. Lógico que quando você não tem público, você não tem gasto com segurança, você não tem gasto com várias outras coisas que envolvem ali. Mas, mano, é muito dinheiro. E o São Paulo ainda não era, por exemplo, o Flamengo, que era líder de bilheteria e tal, que o Flamengo deixou de ganhar muito dinheiro. Mas 135 milhões é grana, e é muita grana que parou de entrar no cofre do clube. É que o São Paulo, só comentando um pouco isso da torcida, né? Que o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil e talvez na cidade de São Paulo seja a maior torcida. Eu acho que, eu não tenho muita clareza desse dado, mas se não me engano, na cidade de São Paulo, a torcida do São Paulo ainda é maior que do Corinthians, por exemplo, que tem muito torcedor corintiano no interior, em outras regiões, no Paraná, etc. Mas só em relação ao Daniel, porque assim, o Daniel nunca foi um jogador para 10 e faixa, sabe? Bota a camisa 10 e bota a braçadeira de capitão nele que ele vai resolver. E o Leco contratou, e a gente mesmo acreditou num Daniel assim. E ele não seria isso, óbvio que ele não seria isso. Mas ele tem lances de uma genialidade absurda, cara, que nem... Vou falhar aqui, não vou lembrar o jogo, mas uma bola enfiada que ele deu pro Pablo, cara, que foi fantástica. Que você fala, tipo, mano, esse cara é muito bom, sabe? Esse cara faz muita diferença no time. Então tem que tomar muito cuidado com o Daniel Alves, tem que tomar muito cuidado com a maneira como trata a dívida do Daniel Alves e como tem que tentar fazer ele ficar, porque o Crespo, qualquer treinador quer trabalhar com o Daniel Alves. E ele não é omisso, né? Daniel Alves não é omisso. Ele não deixa de... Por mais que ele não faça, que erre, ele erra porque tenta. Não porque ele deixa de tentar. Sim. Ele não é omisso. Não falta presença do Daniel Alves dentro de... É isso. E aproveitando, né? Queria indagar, perguntar para vocês o seguinte. Vendo, né, esses números, essas dívidas, além dessa parte que o Gil já comentou, né, que faltou muito essa bilheteria, esse dinheiro para o São Paulo, a parte de marketing, de venda de camisas, que eu acho sim pode ter diminuído um pouco em relação à pandemia também, né, o torcedor não ir mais ao estádio, não querer consumir uma camisa nova para ir ver um jogo do São Paulo. Vocês acham que a solução, não solução 100%, mas a solução seria a venda de jogadores? Como o São Paulo já vendeu o Brenner no ano passado, agora está prestes a vender o Elinho, provavelmente no meio do ano vai vender mais 1 ou 2 jogadores. O que vocês acham? Começando pelo Caldão. Olha, eu acho que, claro, seria importante vender jogadores, seria, se comprovar no balanço ali do clube, na questão econômica, que eu não entro muito porque eu não entendo muito de economia, não tenho estudo para falar sobre economia, mas eu sei que tem jornalistas que fazem, acompanho eles e baseio minha opinião no que eles dizem. Talvez fosse necessário vender jogadores. E é o que o plano do São Paulo, segundo o Belmonte, segundo a diretoria do São Paulo, vai aumentar um pouco a folha salarial agora, mas sem gastar com transferência, que assim, o São Paulo, se não me engano, salvo engano, contratou 1 ou 2 jogadores, o resto foi tudo, contratou assim, pagou por direitos de jogador, o resto foi tudo jogador em fim de contrato, que vieram para o São Paulo e só aumentaram a folha salarial do São Paulo. Então eu acho que a diretoria tem seguido a estratégia dela. Se vai funcionar, não sei, não tenho como saber, mas ela tem seguido a estratégia e me parece bastante sincera e bastante franca com o torcedor de que nós precisamos segurar um pouquinho. Tem a fila. São Paulo está há 8 anos sem ganhar nada, há 12 anos sem ganhar um título de grande expressão, como um brasileiro, uma Libertadores, que é o que o São Paulino está acostumado a ganhar. Então é óbvio que é mais difícil você segurar. Não é como se o Flamengo agora dissesse, não, a gente precisa segurar. Pô, os caras ganharam tudo no passado. Ganharam o brasileiro esse ano também. É muito mais simples para um torcedor que ganhou tudo recentemente segurar as pontas e aguentar um pouquinho. O próprio Corinthians, que está tudo ferrado agora, em questão de dinheiro, se a diretoria do Corinthians chegar e falar assim, a gente precisa segurar, eles ganharam Libertadores já faz 8 anos, mas tipo, ganharam o brasileiro recentemente, ganharam o Paulista, mesmo na Pindaíba, estavam quase ganhando o Paulista.
etc. O São Paulo não. O São Paulo não ganha nada há muito tempo. O São Paulo nem chega perto de ganhar nada há muito tempo. Então, fica bem mais difícil para a diretoria assumir a bronca de segurar as pontas e não investir tanto no futebol. Mas eu acho que é necessário. É necessário e eu acho que vai, ao longo da diretoria do Casares, eu acho que as coisas vão se acertando. Eu acho que vender jogadores talvez seja necessário, talvez vá acontecer, mas não agora. Eu acho que agora não precisa disso. E de forma direta ou indireta, título traz dinheiro, né? Independentemente cada vez mais, né? Cada vez mais. De forma direta ou indireta, título te dá dinheiro. Seja pelo que a competição paga, né? Então quem organiza paga, e também pelo patrocinador. Lógico que o patrocinador, se ele tiver que escolher entre o São Paulo e o Flamengo, ele tende a escolher o Flamengo que está ganhando. Isso é de forma indireta, mas acontece também. A venda de jogador é ciclo natural da vida, né? Mais ainda com o real desvalorizado, com o mercado brasileiro de futebol abaixo do que os outros, é natural, muito natural, que os jogadores saiam do São Paulo, dos clubes brasileiros, e vão. A tendência, infelizmente, é que eles saiam cada vez mais novos, né? Por isso que, inclusive, a gente está vendo jogadores que retornaram da Europa ainda novos e estão jogando lá. Por exemplo, Pedro, Gabigol, eles voltaram da Europa novos e estão jogando aí com bastante sucesso, porque não deu certo lá fora. Agora, vai ter que vender, né? São Paulo não consegue ativos de outra maneira. O marketing, como o Berg falou, não anda, as coisas não vão muito bem, e o ativo do São Paulo é vender jogador. É isso. Caldão, alguma coisa mais a completar pra gente encerrar? Só lembrando essa parte de marketing, que o São Paulo está sem patrocinador master ainda, né? O São Paulo está sem patrocinador master na camisa e o presidente é um marqueteiro, né? Acho que deveria ser mais fácil achar patrocinador master agora, mas enfim, só chamar atenção para isso, de que o São Paulo precisa se atentar um pouco mais a essa questão do marketing. O que é estranho, que precisa se atentar mais a questão do marketing com o homem do marketing como presidente. E completando só isso, eu concordo com você, e eu acho que essa dificuldade se dá pelo que o G comentou alguns segundos atrás, sobre essa fase que o São Paulo vive. Antes, o São Paulo tinha uma figura, que era o Rogério Ceni, e que facilitava muito o marketing. Várias empresas iam atrás para fazer propagandas, estampar a logomarca na camisa do São Paulo, e também porque o São Paulo vinha de um campeonato de Libertadores e Mundial, depois um tricampeonato de Brasileiro, ganhou a Sul-Americana em 2012, então aquilo ali foi alimentando até o fim da carreira do Rogério Ceni. Eu vejo que depois disso, o São Paulo ficou meio perdido nessa parte do marketing, tanto na parte de busca de material esportivo, né? Chegou aí para um material esportivo americano, Under Armour, depois, né, ficou ali, não renova, aí voltou para Adidas, né? Como um pensamento de voltar às origens, uma camisa onde o São Paulo foi campeão, né, lá atrás. Mas eu acho que a gente tem que confiar, né? Infelizmente, acho que a única parte que é boa é que a gente tem que confiar no Belmont, no Muricy, no Rui, para que eles façam um bom trabalho. Essa dívida vai acabar amanhã? Não vai acabar amanhã. Vai ainda continuar muitos anos. Provavelmente o Júlio Casares não vai conseguir fechar essa dívida na gestão dele. E eu acho que a única coisa é confiar mesmo, viu? Queriam completar mais com alguma coisa? É isso então? Rapaziada, beleza. Obrigado por vocês terem chegado até aqui no nosso vídeo. Esse foi o papo de hoje, um pouquinho sobre as finanças do nosso São Paulo, né? Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. A opinião de vocês também é muito importante pra gente, pra saber o que vocês acham. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, é muito importante. Vídeos semanais serão postados aqui para vocês curtirem a página, tá bom? E convidar vocês também a seguirem nossas redes sociais, Instagram e TikTok, @sangue.tricolor, notícias diárias no Instagram para vocês, stories, muita coisa no feed interessante. Estamos chegando a 70 mil seguidores lá, vai ter alguma surpresinha para vocês quando a gente chegar nessa marca expressiva de 70 mil seguidores. Sigam lá, compartilhem com os amigos. E no Twitter também, notícias diárias, agora com o futebol parado, né?
Mas quando tem jogo também tem jogo ao vivo pra vocês lá, lance a lance, caso vocês não consigam acompanhar pela televisão. Sangue Underline Tri. É isso, Caldão G. Obrigado, viu? Forte abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu!